Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso João Mendes Entrevista. Hoje eu tenho uma convidada que é juíza federal e a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória dela, aquilo que você já sabe, né? Quais são aí os percalços que ela passou, as situações. E eu já recebi inclusive algumas perguntas, estou com elas aqui no meu celular, algumas perguntas de alunos e a gente vai aos poucos vai introduzindo aí algumas perguntas. Doutora Monique, muito obrigado por ter aceitado esse convite, é uma honra nossa aqui e tenho certeza que vai ser um tempo muito legal, muito proveitoso. Eu que agradeço essa oportunidade de contar um pouco da minha história e também, de alguma forma, motivar as pessoas a continuarem nessa caminhada, porque eu sei que às vezes dá vontade de desistir, chutar o balde, muitas vezes, né? E então, eu acho que quando a gente escuta a história de outra pessoa que já passou pelas mesmas situações, experiências, isso deixa a gente mais confiante naquilo que a gente pode, até o que a gente pode, o que a gente deseja atingir, né? O objetivo final que é a aprovação. Com certeza, com certeza. Então vamos lá, vou começar perguntando o primeiro ponto, né, que é um pouco da sua história, né? Desde que a senhora fez a faculdade, como é que foi esse momento, assim? Na faculdade já tinha essa intenção de fazer concurso público, já sonhava em ser juíza federal, ou não? E depois como é que foi um pouco dessa tua trajetória profissional e de estudo? Então, na verdade, essa história, a minha vontade, meu sonho de ser juíza, ela vem um pouco bem antes. Eu sempre quis ser juíza desde que eu era criança. Eu brincava que eu ia ser juíza, assim. Tinha uma maletinha do Pato Donald e eu ia para a escola com aquela maletinha e brincava que eu ia para o tribunal, que eu era juíza. Então, o meu sonho de ser juíza federal sempre foi ser juíza, na verdade, sempre foi desde criança. Então, assim, eu tive essa vontade, eu não sei como, enfim, né? Uma criança imaginar isso e era o que eu queria desde criança. Assim, eu lembro disso muito claro quando eu tinha uns 7, 8 anos. E foi assim, um pouco, e eu tive muita dificuldade, né, porque assim, minha família com uma condição financeira um pouco mais difícil, e eu estava em escola pública, e a gente tinha várias situações, assim, de desafio mesmo para continuar estudando, né, passar por vários desafios para continuar estudando. Me lembro de uma situação que choveu muito na cidade que eu morava, no lugar que eu morava, e tinha uma ponte e tinha que, para chegar na escola, tinha que atravessar uma ponte, meio que uma pinguela, assim, sabe? E aí tinha que chegava de carro até uma parte, na outra parte tinha que atravessar por meio do rio, ali da represa, para conseguir chegar do outro lado da escola. E o meu pai, ele me carregou no colo, assim, me colocou nas costas para eu atravessar, para eu não deixar para eu não perder a aula. Então, e assim, eu era muito assídua na aula e eu não gostava de perder a aula. E meu pai fez isso para me carregar, para eu não perder a aula. Isso ficou muito marcado para mim. Então, eu sempre tive essa convicção desde criança, de que se eu quisesse mudar alguma coisa na minha vida, seria através de estudo, porque meu pai me ensinou isso. Tipo, não desiste, minha filha. Muito Eu legal. amo assim. E aí foi, sabe, assim, a trajetória toda. Depois eu mudei para o interior de Rondônia, e lá Desculpa, a gente estudava. essa cidade que você está Eu falando morava do em São Paulo, São Paulo. em São Paulo, é. E aí, eu fui para o interior de Rondônia. E no interior de Rondônia, as escolas eram escolas rurais que tinham 4 séries dentro da mesma turma. Então, tinha primeiro, segundo, terceiro e quarto anos numa sala só. E a professora tinha que dar aula para as 4 turmas. Como eu já tinha feito o primeiro ano em São Paulo, eu era meio danadinha, assim, a minha professora me colocava como meio que como uma monitora do primeiro ano, da primeira turminha, que era para ver se eu ficava quieta, né? E, na verdade, isso foi, assim, um aprendizado para mim também. E aí chegou na quinta série, não tinha mais escola, ginásio naquela época, né? Então eu Uhum. tinha que ir a pé para um lugar mais, a gente chamava um patrimônio, e aí a gente ia 8 quilômetros, e aí voltava também todos os dias para eu não ficar estudando. E Todos aí os dias voltava, a às vezes, pé. todo dia. Ou a gente ia a Uau. pé, ou a gente ia de carona, a gente sempre ia fazendo esse trajeto para eu não ficar sem estudar, né? Então, e aí foi, né? Depois eu me mudei para o interior de Mato Grosso. No interior de Mato Grosso também eu tive, assim, meu pai também, meus pais tiveram um problema, meu pai ficou doente e tal, e aí eu tive que começar a trabalhar bem cedo, né? Tipo, eu tinha uns 12 anos, até para eu pagar a escola, para eu não ficar sem estudar.
porque não tinha vaga em escola pública e eu tive que estudar numa escola particular, mas e eu ajudava a minha tia, trabalhava como ajudante de cozinha, assim, minha tia trabalhava na lanchonete e eu ajudava ela lá. Enfim, depois eu consegui, e aí estudei o segundo grau em escola pública, e aí eu continuava sonhando em fazer o curso de Direito, só que na cidade que eu morava não tinha Direito, tinha uma faculdade de Letras, e aí eu comecei a fazer Letras. Passei no vestibular e fiz até o terceiro ano de letras. E aí, no terceiro ano, eu já estava trabalhando no banco, eu tive a oportunidade de ser transferida Passei no vestibular para Direito em Cuiabá, que é onde eu me formei, e aí eu fui para Cuiabá fazer faculdade. E eu lembro, assim, do primeiro dia de aula que o professor perguntava, o que que você quer ser? Eu levantei o braço, uma sala de 100 alunos, faculdade particular, aquela coisa, eu quero ser juíza. Todo mundo olhou para mim assim, quero ser juíza federal. O pessoal olhava assim, era meio que uma coisa meio difícil, impossível, assim, sabe? E aí, depois disso, e aí eu passei no primeiro ano da faculdade, eu passei no concurso para a Justiça Federal, lá da primeira região. E aí eu me tornei servidora da Justiça Federal também, em 99 eu tomei posse, e eu fiquei como servidora da Justiça Federal durante 12 anos, e aí eu ingressei na magistratura em 2011, foi quando eu passei. Então foram 12 anos trabalhando na Justiça Federal, nesses 12 anos eu entrei comecei numa vara criminal, fiquei 6 meses, aí fui trabalhar numa vara de execução fiscal e instalar o juizado especial. Foi a primeira, quando começou aquela leva de instalação dos juizados em 2002, e aí eu fui para uma vara de juizado e fiquei lá até praticamente quando eu tomei posse, que eu já estava na administração, mas eu fiquei mais ou menos 10 anos trabalhando numa vara de juizado especial como oficial de gabinete, que eu minutava, né, sentença, fazia audiências, enfim. Então, eu peguei toda essa experiência mesmo de prática do dia a dia na Justiça Federal. E eu estudava, né, ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu tinha meu ritmo de estudo, porque, assim, aquele sonho que eu tinha de ser juíza, quando eu entrei na Justiça Federal, ele só aumentou, assim, sabe? Porque aí eu lembro, assim, que o pessoal falava, Nix, você era muito doido, porque eu falava assim, olha, eu quero ser juíza. Eu cheguei na vara e falei para a diretora de vara, imagina, primeiro dia, olha só, eu quero ser juiz e eu queria aprender a fazer sentença. Tipo isso, Bom, primeiro dia de ser, né, que eu era servidora, mas assim, porque eu sempre tive muito claro o que eu queria. Então, assim, olha, gente, eu sou claro que eu quero isso, então eu vou aprender. E eu realmente fui para um gabinete e fui aprender a fazer sentença. E foi o impressionante. que me ajudou muito, né, na minha, Impressionante. na minha trajetória. Você disse que você passou para a Justiça Federal no primeiro período da faculdade de Primeiro Direito, ano da faculdade. Aham. primeiro ano da faculdade. Aí você ficou um total de 12 anos, Sim, tá? Mas você ficou no, você, então você entrou como técnico judiciário, sim, né? entrei como técnica. Você chegou a fazer o concurso para analista ou ficou como técnico? Não, eu fiquei só como técnica, até porque eu falava assim, se eu fosse estudar eram concursos diferentes. Se eu fosse estudar para analista, eu ia meio que desviar um pouco da magistratura. Então, É, eu você já foquei. estava como, você falou que já estava como oficial de gabinete também, né? É, Enfim. eu já era oficial de gabinete, então, para mim não tinha. Na verdade, eu queria mesmo a prática, né, Uhum. de como oficial de gabinete, que eu já tinha, que me ajudava muito. E aí, né, depois eu te falo assim, o que às vezes isso é bom e a outra parte que às vezes não é tão bom assim, né, de você Uhum. ter essa experiência da prática do dia a dia. Então, assim, de um tempo, na verdade, você vê que eu demorei 12 anos para passar. Mas por que que eu demorei 12 anos? A minha faculdade, infelizmente, de Direito, ela não foi muito boa. Quando eu terminei a faculdade, eu tive que praticamente refazer. Então, eu tive que estudar muito sozinha, o que eu não tive para suprir a faculdade. Quando eu Uhum. comecei a entrar meio que concorrendo mesmo com a galera, tinha uns 3 ou 4 anos já estudando mesmo, assim, eu não sabia direito, saí da faculdade sem saber muito direito penal, sem saber processo penal, não sabia zero, era sempre as matérias que eu tinha mais dificuldade. E aí que eu comecei a estudar, que eu comecei a me preparar mesmo, aprofundar nessas matérias depois que eu terminei a faculdade. E aí, então, assim, eu demorei um tempo até para eu conseguir começar a concorrer, entrar no nível de concorrência. Só que uma coisa eu sempre fiz, desde o primeiro momento em que eu comecei a estudar, eu sempre fazia prova de concurso. Eu fiz, Hum.
inúmeras provas, porque eu sempre achei assim, quanto mais provas eu fizesse, mais prática eu poderia ver aquilo que eu precisava estudar. Para mim, a prova era um termômetro daquilo que eu ainda precisava aprender. Assim, eu tinha esse olhar, assim, para as provas, né? Então, eu estava sempre fazendo prova mesmo, eu sabia, eu ia fazer prova e falava assim, tipo, eu sei que eu não vou passar, mas eu quero ver o que que é que eu ainda preciso melhorar aqui para eu passar. Então você Então, está falando que você se inscrevia para o concurso mesmo, não era só fazer em sim, casa, não. Tá, entendi. não, eu me inscrevia mesmo, eu fiz. Só que, assim, eu sempre fui muito focada na magistratura federal. Eu fiz, acho Tá, que, poucas provas estadual, e ainda eu fazia mesmo para testar mesmo como é que eu estava, outras carreiras, a AGU e tal. Mas o meu foco sempre foi a magistratura federal. E eu sempre fiz mesmo com muita. Sempre estava muito focada ali no que na prova da magistratura federal, e abri o concurso. Eu lembro, assim, que eu fui fazer prova, sei lá, na quinta região. 2 meses, eu tinha acabado de fazer faculdade, e eu falava, não, eu vou fazer porque eu quero saber como é que eu tô aqui, para eu até saber o que que eu preciso estudar. E até que eu fui, assim, acertei 50% da prova. Falei, opa, eu não sou tão, não não tá, tô tão tá tão ruim assim, ruim, né? né? E aí eu comecei a me preparar, sempre tendo por base como é que eu ia no desempenho nas provas. Então, eu sempre fiz muita prova. Não era só a prova, além de eu fazer exercício em casa, eu fazia muita prova mesmo, prova de concurso mesmo. Entendi, entendi. E tô anotando aqui. E eu imagino assim, vendo a tua história, né, assim, você vem de uma família que não tem uma condição social boa, teve toda essa dificuldade, andando ali 8 quilômetros, fiquei impressionado com isso, 8 quilômetros para ir para a escola, depois 8 quilômetros para voltar. Imagino que a qualidade, né, até pelo que você falou, né, de no início ali, várias séries juntas, né? Imagino que você teve ali não era uma qualidade talvez muito alta do ensino, né? E você entrou na faculdade de Direito e também falou aqui que não fez uma faculdade muito boa. A faculdade não era tão boa. Você sai da faculdade ali com um gap, um déficit grande de conhecimento de várias matérias. Olhando então, na verdade, eu acho que você não teve que só superar o déficit da faculdade, mas de toda uma trajetória educacional que Sim. de repente não foi tão sofisticada, né, naquele momento, nessa situação, né? Sim, sim, e aí mas eu sempre tive assim, eu sempre gostei muito de estudar, e eu sempre li bastante. Então, eu lia muita coisa, lia muita literatura, e isso me ajudava muito a escrever. E eu acho que o período que eu fiz letras, que foi os 3 anos, que eu entrei primeiro na faculdade de letras, e depois que eu fui fazer direito, que foram 3 anos, porque eu parei letras para fazer direito, né? Foi nesse período que eu ainda morava no interior. A faculdade de letras me ajudou, me deu muito embasamento, assim. Com É, certeza. foi muito bom para mim essa parte do que eu fiz de letras, então isso me ajudou muito, inclusive, na faculdade de Direito. Isso me ajudou bastante. Então, Até hoje me ajuda muito. você fez 3 anos de faculdade de letras. Eu tinha Isso. entendido 3 períodos, não, 3 anos Não, inteiros 3 anos, 3 anos. Eu parei no último ano para fazer Direito. para fazer direito, entendi. É bastante coisa. Então, assim, eu levantei essa bola porque não há assim, se a gente tivesse parando a entrevista aqui, né, acabou aqui por qualquer motivo, acabou a luz, acabou a entrevista, né, se fosse isso, só o que você já está me dizendo, o que você já deixa aqui de lição é maravilhoso, porque assim, não tem déficit, não tem condição socioeconômica, não tem prejuízo educacional, não tem má formação educacional, entre aspas, que seja capaz de impedir a pessoa de estudar e realizar o sonho dela. É isso, Não tem. assim, esse é o extrato do que você está me falando, é o que eu aprendo É. agora. E aquilo que eu falei, que eu falei da história do meu pai, foi uma coisa que ficou muito marcada na minha vida, porque eu Imagina. levo isso para a vida, porque meu pai me ensinou naquele momento que o impossível não existe. Então, quando você tem foco, se planeja, você tem determinação, você se compromete com aquilo que você quer, não tem como dar errado, entendeu? Você Então, eu contando a acho que é história, isso. você contando a história do seu pai me lembra sempre uma história da minha mãe. E os meus alunos até já conhecem essa história, muitos já conhecem. Mas minha mãe é concursada, ela não é da área jurídica, ela fez concurso na área de auditor fiscal, né? Que fora da área jurídica é um curso bem, bem difícil, né? Bem difícil. E ela fez biblioteconomia, então assim, não tinha nada a ver com nada, né? Assim.
e resolveu estudar para concurso. Eu me lembro que teve uma noite que a gente era bem pobre, né? A gente morava num kitnet pequenininho, numa região pobre, e aí uma determinada noite pegou fogo no prédio, dois andares acima da gente, e a gente teve que sair correndo, né? Graças a Deus não foi nada, destruiu um apartamento, mas ninguém ficou Uhum. ferido, foi assim, foi contido. Mas o que me marcou, Monique, é que quando a gente desce, a minha mãe estava estudando em casa, era de noite, ela estava estudando, ela desceu com a Constituição debaixo do braço. E ela procurou um poste de luz e abriu a Constituição debaixo do poste de luz e continuou estudando, né? E eu ali, moleque, eu tinha 11 anos de idade. E aí eu olhando, bombeiro, escada, não sei o que, aquelas coisas assim, aquela confusão, mas eu me lembro dessa imagem, da minha mãe parada debaixo de um poste de luz com a Constituição aberta estudando, né? São essas imagens como a sua do seu pai carregando você, atravessando o rio para você não perder a aula, que marca de forma definitiva a mente de uma criança, né? Como foi no seu caso. E eu vejo assim, né, vendo você também contando a sua história, e é uma coisa que eu defendo muito e falo para todo mundo, eu acho que tudo na vida a gente consegue transformar através do conhecimento, sabe? Eu acho que a educação transforma a vida das pessoas, ela tem esse poder, tem esse potencial, e eu falo, gente, quantas e quantas pessoas não conseguiram atingir, mudar a vida e mudar a sua condição através da educação, através, né, a gente tem milhões de pessoas que conseguem, né? Então, eu acho que para mim só reforça a importância que a gente tem que dar para a educação, que a gente tem que dar para o conhecimento, para as pessoas se capacitarem cada vez mais, porque e aí uma pessoa me disse uma vez, Monique, você não tem que estudar para passar no concurso. Assim, você tem que estudar para ser um bom profissional. Olha que E legal. eu sempre tive isso. Então, assim, quando eu não passava numa prova, eu procurava, né, ter, assim, trabalhar essa questão também, porque a gente precisa trabalhar muito a questão emocional no concurso, Uhum. né, de você estar equilibrado. E eu sempre pensava, assim, o que ainda falta eu aprender para eu ser uma boa juíza? Então, o que eu preciso ainda melhorar para eu ser uma boa juíza? Eu sempre pensei assim também. E isso me ajudava muito, assim, nas horas tipo assim, tinha hora que não falava assim, não aguento mais isso aqui, vou pegar esse livro tudo e vou queimar. E desisto e vou fazer outra coisa na vida, entendeu? Mas não, era isso que era o que eu queria fazer. Então, no outro dia, pegava os caderninhos e voltava de novo para estudar. E deixa eu pegar esse gancho que você falou da questão emocional, porque é assim, a gente sabe, você passou por isso, assim, eu trabalho com isso há anos, com muitos alunos, milhares de alunos, e eu tenho essa convicção, né? É o que você falou, que às vezes o grande diferencial entre quem passa e não passa é exatamente a mente, né? Exatamente É. a mente, né? A mente, o pensamento e o emocional da pessoa. Como é que você lidava com essas situações nesses momentos mais agudos, assim? Você teve muitos momentos agudos de crise, de pensar em desistir, de ansiedade. Como é que você lidava com isso? Assim, nos últimos, eu acho que foi bem mais quando eu estava perto de passar, que eu acho que eu estava já cansada de estudar, e, tipo assim, Tá? sabe quando você está cansado, assim, e aí dava aquela vontade de desistir, mas eu parava e pensava, gente, mas eu já estudei tanto, eu já investi tanto, né, então, não, vou continuar aqui. Mas eu tinha uma convicção muito grande desde sempre que um dia eu ia passar. Não importava quando que isso acontecesse. Mas eu tinha essa convicção, né, dentro de mim de que isso era algo que eu queria muito e que eu ia passar. Então, essa convicção era assim, me levou muito para frente. E eu também sempre cuidei muito da minha parte emocional, da minha parte espiritual. Eu sempre, enfim, eu acredito que cada um tem uma religião, enfim, eu acredito muito na energia do universo, acredito nas coisas boas, e enfim. E eu sempre, nesses momentos difíceis, eu respirava, às vezes dava um tempo, voltava de novo, e sempre busquei também o autoconhecimento, buscava mesmo trazer instrumentos para mim, ferramentas que me auxiliassem a manter meu equilíbrio. Porque às vezes sozinho você não consegue, às vezes você precisa de fazer terapia, às vezes você precisa buscar algum profissional que possa te ajudar nesses momentos. Às vezes você encontra isso, talvez, na sua fortalecimento, na sua família, na sua religião, enfim. Mas de alguma forma você precisa ter esse amparo emocional e tá sempre, é algo que eu também sempre fui muito curiosa. Eu gosto muito de outras coisas, tanto que eu tenho uma pós em neurociência e direito, eu tenho uma pós em Olha que filosofia, legal. estou fazendo mestrado em direitos humanos, então eu tenho
outras coisas que eu faço, eu sempre busquei muito, né, esse autoconhecimento, porque eu acredito que para você ser um bom profissional, não adianta você só ser apenas técnico, você saber apenas a parte jurídica, você precisa ter uma noção ampla da vida, de outras coisas, assim, sabe? Ter uma formação humanizada mesmo. E eu acho que esses outros ramos, assim, acabam me ajudando muito. Eu gosto muito de psicologia, então eu lia bastante coisa também, paralelo ao estudo, eu li algumas coisas sobre psicologia, psicologia positiva, coisas que iam me alimentando positivamente, sabe? Porque me fortalecendo. Porque tem hora que realmente, assim, você tem que ter muita fé, muita convicção para você não desistir. Mas eu acho assim, todas as pessoas que eu conheço que não desistiram, passaram. Eu tenho uma amiga agora que ela tá na prova oral do concurso aqui do meu tribunal. A gente começou a estudar, ela parou de estudar na época que eu estava estudando, ela deu um tempo e ela voltou a estudar em 2017. E ela agora está passando, então, assim, tá na prova oral de vários concursos aí, de para magistratura, e aí a gente sempre conversa, assim, e é exatamente isso. Se você não desiste, você passa. Entendi, perfeito. Você está falando de psicologia, neurociência, também é um assunto que eu gosto. Como curioso, né? Assim, vai lendo bastante coisa, enfim. E aí eu tô lembrando daquele livro já clássico, né? Do Inteligência Emocional do Daniel Goleman, né? E aí Sim, tem uma área que ele fala claramente, assim, que um dos elementos de desenvolvimento da inteligência emocional é ter o elemento da fé, né? A fé, a oração, né? São coisas que mudam a inteligência emocional da pessoa. A pessoa consegue lidar com aquilo de forma diferente, né? Muito bacana. E quando você me fala assim, eu anotei aqui, porque eu vou anotando de forma sim, codificada aqui para mim rapidamente. Eu anotei assim, para vencer as emoções, puxei uma setinha, convicção, né? Foi sim, só para poder lembrar. E eu acredito muito nisso, porque assim, eu costumo dizer o seguinte, a minha convicção olhando, né, tanto para a história da minha família quanto para a história de alunos. Você diz assim, quem não desiste passa, né? E aí eu faço uma pergunta antes disso, né? Assim, quem é que não desiste? quem tem convicção, quem tem a fé que vai passar, entendeu? Eu vejo duas respostas para isso. A primeira é essa: quem tem um sonho muito forte, sonho, convicção muito forte. Então, é o que você está me dizendo. Você, criança, já estava ali, eu vou ser juíza, eu vou ser juíza. Primeiro período da faculdade, eu vou ser juíza federal. Chegou lá na justiça, eu vou ser juíza. Eu estou aqui para aprender a ser juíza, né? E eu achei fantástico o que você falou, que você estudava não para passar, mas para ser uma profissional melhor. Porque de alguma forma, no seu interior, você já acreditava que você ia ser juíza. Exatamente. Convicção é um ponto. E o outro ponto que eu vejo que é uma força motora muito grande nas pessoas é a necessidade, né? É É. pessoa assim, é a necessidade mesmo, assim. Eu vi isso na minha família e vi em muitas, né? Eu vi com a minha mãe em muitas situações. A pessoa, ela precisa daquilo como uma saída para melhorar de vida, né? Enfim. E aí você junta essas forças, né? Assim, eu tenho uma convicção, a pessoa tem uma necessidade ou uma coisa ou outra, porque quando a pessoa não tem aquela convicção tão forte, eu desejo, mas não é uma convicção. Ou a pessoa, eu preciso, mas não preciso, né? A pessoa fica ali Aham. meio barro, meio tijolo, né? Não é nem quente nem frio, é meio morno. Essas pessoas terminam não entrando. Tem que entrar de Acaba, cabeça. exatamente, acaba meio que desistindo, aí aparece alguma distração, a pessoa acaba mudando de foco. Eu vejo muito isso às vezes, não sei, né? Se uma coisa assim, talvez porque eu tenha feito essa escolha, também porque eu acho que é uma escolha, né? De você escolher aquilo que você vai seguir. Então, eu não sabia, por exemplo, hoje a gente tem N, digamos assim, cursos, preparatórios, a gente tem muita coisa hoje. Na época que eu estudei, a gente não tinha nada. Era É, praticamente zero, tinha um ou dois aí, né? E aí a gente tinha que se virar sozinho, tinha que aprender Então, assim, eu comecei a estudar e estudava sozinha por conta, eu não tinha ninguém me orientando. O que que você faz aqui? O que que você faz ali? Entendeu? Então, é tipo assim, eu dei muita, assim, quebrei muita cara muitas vezes, porque eu estava estudando por um lado, depois eu vi que eu tinha que estudar tudo por lá, tudo errado. E aí, é, assim, você vê assim, você fala assim, meu, você perdi tudo. Não, você não perdeu isso, porque tudo aquilo ali é conhecimento que você vai levar para sua vida, como profissional. Porque depois tem um depois, né? Depois que você passa, as pessoas às vezes acham assim, ah, passei, acabou, tô livre. Gente, não é. É assim. E eu, às vezes, é engraçado que eu lembro de súmulas que eu estudava quando eu estava
assim, de quando eu estudava para concurso, assim, às vezes o servidor, às vezes, doutora, como é que é isso aqui? Aí eu lembro de tal coisa da época que eu estudava ainda para concurso, os princípios, tudo aquilo que eu estudava, que eu estudava muito quando eu estava na época, né, estudando para concurso, hoje, às vezes eu sou bem assim, isso aqui a gente resolve assim, porque eu tô lembrando daquela época ainda que eu estava estudando. Então, tudo que eu estudei, não foi nada que eu estudei foi errado, foi tudo certo, porque hoje eu aproveito de alguma forma. Muito bacana, muito bacana. Quer dizer, conhecimento não se, é o que você falou, né? O conhecimento não se perde. Não. Mas vou pegar esse gancho aqui. Você comentou que às vezes estava estudando de uma forma e percebia que o caminho era outro, né? Então a gente está falando ali de métodos. E você É, teve que ser autodidata, né? Você teve que criar sem uma orientação. E de fato, você falou que passou em 2011, né? Eu acho que isso. ali em 2011, eu no ênfase estou desde 2005, né? No ênfase. E eu me lembro nessa época que você tinha ali só nos grandes centros. Você tinha ali no Sim. Rio, capital, São Paulo, capital, alguma coisa no interior de São Paulo, Minas, né? Mas no resto do Brasil você tinha muito pouco, né? Quase Não, nada. não tinha online, né? Não tinha online, Não exatamente. era a época que hoje a gente pode, tipo aqui, nós estamos conversando, você aí, talvez se fosse 2005, talvez a gente não pudesse estar tendo essa conversa nesse Exatamente. momento, mas agora, a tecnologia permite isso, e naquela época a gente não tinha isso. Não Então, tinha. realmente, era muito assim, eu me recordo, eu acho que eu fiz um cursinho só que foi presencial na minha cidade. Entendi. Só, entendeu? E que eu fiz porque foi o que teve lá, era o que tinha, na verdade, era o que tinha, o que a Eu gente tenho para fazia. hoje, né? Era aquilo que a gente fazia. Então, foi o que eu fiz, assim, mas foi bem básico, assim, tal, não foi nada muito aprofundado, mas era só meio que um direcionamento ali para estudar, atualizar as disciplinas, na verdade. Legal. E nesse ponto, assim, de métodos, o que que você, olhando para tudo que você fez, a tua história, o que que você fala assim, olha, isso aqui para mim deu certo, isso aqui, aí eu não estou falando do conhecimento, porque o conhecimento Sim. realmente a gente não pede, mas assim, em termos de método, né? Ah, isso aqui Uhum. não foi tão bom, isso aqui não deu tanto resultado, isso aqui deu mais resultado. Então, primeiro, assim, que eu fazia uma coisa que para algumas pessoas funciona e para outras não. Eu não, eu gostava, assim, de pegar uma matéria, isso foi um pouco no começo, assim, pegar uma matéria do começo ao fim, estudar ela inteira. Só que Uau. até você terminar, isso era uma coisa que eu fazia, né? Do começo ao fim, pegava, fechava todas as matérias. Uma coisa que eu fazia desde o começo era fechar o edital. E assim, eu fazia um planejamento. Eu sempre fiz um planejamento, eu pegava todos os pontos do edital, eu via o tempo que eu tinha para estudar, o horário que eu tinha para estudar, eu dividia meu tempo ali entre aqueles pontos e eu tinha aquela meta de fechar aquele conteúdo durante aquele período. Então, eu já meio que eu fazia esse planejamento antes de eu começar a estudar, para eu me organizar, para ter tudo, para fechar o edital. Isso eu sempre tive assim, sempre fazia isso. E aí eu estudava assim, todas as matérias até ir terminando e tal. E aí, assim, como eu trabalhava na Justiça Federal e fazia essa parte de sentenças, né, e já mais com a parte prática, então, assim, eu pensava, pô, na segunda fase eu não vou ter problema, porque é, eu tenho essa facilidade com a escrita. E, de fato, foi o que aconteceu. Qual que era meu problema? Meu problema era passar na prova objetiva. E para estudar a prova objetiva, só que assim, eu estudava toda a matéria, doutrina e jurisprudência, e eu não estudava muito a lei seca no começo. Aí eu comecei a perceber que, peraí, tem alguma coisa errada, por que que eu não passo na prova? Por que que eu sei o conteúdo e tudo, mas chega na hora da prova eu não estou conseguindo. Então eu percebi, e aí foi uma sacada que eu tive, assim, acho que eu fiz uma prova na quinta região, e assim, eu fui para a prova muito preparada. E aí chegou na prova, eu não passei. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu peguei todas as provas que tinham nessa prova, depois dessa prova, eu peguei todas as provas de juiz federal. E eu fiz uma estatística. Eu vi quais todas as matérias que mais caíam na prova, por exemplo, de administrativo, quais eram os temas que mais caíam, eu lembro que era responsabilidade civil. Dentro de responsabilidade civil, qual que eram as questões que mais se cobravam? Eu fiz esse levantamento de todas as provas, e aí eu meio que tinha um direcionamento ali do que eu tinha que dar mais ênfase e saber. E aí, nessa minha pesquisa que eu fiz, eu descobri que 60% das provas eram uma lei seca, e os outros 20 era doutrina, outros 20 jurisprudência.
E aí, o que que eu comecei a fazer? Estudar a lei seca e fazer exercício, porque meu problema era resolver os exercícios na hora da prova. E eu comecei, assim, 30 dias antes da prova, eu só estudava a lei seca, lia jurisprudência e resolvia exercício. Eu passava, depois desse período que eu tinha estudado todos os pontos do edital, doutrina e jurisprudência, eu passei a só lei seca e fazer exercício, e principalmente antes da prova. Quando saiu o edital, eu focava nisso. E eu fiz isso, e aí eu passei no concurso seguinte, eu passei na primeira fase para o TRF1. Hum, E aí eu falei, então, peraí, que eu estava estudando errado, né? é. Descobri isso agora, mas enfim. E aí eu fui no TRF1, passei. Só que eu também nunca tinha feito uma prova E foi logo quando teve aquela mudança na Resolução 75 do CNJ, que incluiu as matérias de humanas, humanística, né? Que a gente, diversas questões lá. E aí, na primeira prova que eu fiz do TRF1, eu lembro que caiu uma questão sobre imperativos categóricos de Kant. Eu Eu me lembro falava, dessa questão. tipo, tudo que menos isso eu esperava que ia cair, entendeu? E assim, e aí eu não passei na dissertativa no TRF1, só que terminou essa prova, eu já fiz a do meu concurso, que é do TRF3. Mas engraçado que eu até falo até hoje, quando eu fui fazer a prova do TRF3, quando eu cheguei, que eu pisei na frente do TRF3, eu tive aquela convicção, tipo assim, é aqui. É aqui, entendi. Assim, porque, e aí depois, tanto que teve o resultado da prova, eu nem esperei o resultado da prova, eu comecei a estudar para a segunda fase. Eu tinha muita certeza que eu ia passar. Comecei a Uau. estudar para a segunda fase, e aí, quando saiu o resultado, e olha que louco, eu aproveitei todas as questões que foram anuladas, e eu não recorri de nenhum. Então, a minha nota, que estava assim, tipo, nota de corte, estava assim na nota, assim, né, de corte, eu subi ainda, sei lá, acho que eu aproveitei umas 6 ou 7 questões, uma coisa assim, minha nota subiu um pouquinho ali na primeira fase. E aí eu, tipo, é agora, né? Eu nunca passei para a segunda, é a segunda vez e eu vou fazer essa prova. E aí eu fiz a prova, a dissertativa, a primeira, ficou faltando 20 décimos. E aí eu li a prova e falei, vou recorrer. Passei no recurso. Aí veio a prova de sentença. Eu fiz a prova de sentença, eu tinha convicção que eu ia passar que a prova de penal, assim, estava super tranquila, mas a prova de processo civil estava muito difícil. E eu tinha certeza que eu ia passar em penal e reprovar na prova de processo civil. E eu lembro até que eu sonhei, assim, que meu nome não estava na primeira lista, mas estava na segunda. E aí, veio o resultado, eu reprovei em penal e passei na civil. Uau. Aí eu falei, caraca, velho, agora eu fui e fiz o recurso. Assim, faltava quase um ponto, acho que 75, sei lá, uma coisa assim, para eu passar. Acho que o meu recurso foi um dos poucos que foram providos e eu passei. Então Uau. foi assim, tipo, aí por isso que eu falo assim, eu tinha muita convicção que ia ser ali, entendeu? Eu não sei se eu estava tendo algum pressentimento, alguma coisa, se foi a minha convicção que fez as coisas acontecerem, não sei. Mas assim, o fato é que eu passei. E aí eu lembro até que um amigo meu que precisava de 15 décimos, ele não passou no recurso, e ele ligou para mim, olha, você foi aprovado. Eu falei, o quê? Aí, tipo, eu não acreditava, né? Porque eu não achava que ia ser, que seria provido aquela quantidade de notas, enfim. Mas aí deu certo, e aí eu fui para a prova oral, aí quando eu falei para a prova oral, agora é tudo ou nada. Aí a gente foi estudar, aí é um outro tipo de estudo, né? Porque eu vejo assim, e concurso é uma estratégia, cada fase é uma fase, hoje, né, eu percebo isso, que É. cada fase é uma fase, cada fase você estuda de uma forma. A primeira fase é a prova objetiva, então você tem que estudar o objetivo. Eu vejo que muita gente que só fica só lendo doutrina e não quer saber. Gente, não adianta. Você tem que estudar lei seca e tem que fazer exercício, sabe? Tem que fazer exercício, porque é o único jeito de treinar seu cérebro para a hora da prova. Isso é um ponto que eu, assim, que eu aprendi com essa experiência. Segundo, prova dissertativa é outro estilo de prova. Você tem que saber escrever. Então, se precisar, faz um curso de dissertação, de redação, aprende a dissertar, mas precisa investir nisso. Você precisa investir como que você vai escrever. E na terceira, você precisa saber o quê? Falar, porque é prova oral, então você precisa treinar a fala. E aí, o que que eu fazia? Também treinava bastante questões de fala, né? Respondia questões orais, enfim. Fiz fiz alguns cursos, fiz simulado, fiz preparatório, porque isso era aquele momento, era o momento, né, que Oficial. É.
não tinha outra, era aquilo ali e acabou, né? Aquela chance que eu tinha, então eu ia, me preparei mesmo, assim, aquela coisa da gente se preparar para o jogo e saber que e era um outro jeito de estudar. Ali eu tinha que saber falar. Então, todo o conhecimento que eu tinha, se eu não soubesse expressá-lo, não, né, não ia ser muito, ter muito, naquele momento ter utilidade, mas então foi por esse caminho, assim, hoje eu percebo claramente essa diferença, sabe, você tem que ter um foco em cada fase, e estudar de um jeito, acho que claro que cada um tem, né, se adapta melhor de uma forma ou outra, e uma coisa que eu mudei quando eu fui estudar para a prova oral, é que antes eu estudava muito assim, cada hora eu estudava, tipo assim, só estudava uma matéria por vez. Na prova oral, eu fiz ao contrário, eu comecei a estudar um ponto de cada matéria, eu terminava todos os pontos de cada matéria, e depois eu voltava, porque aí quando, parece que o cérebro ia fazendo umas conexões, assim, tipo, isso acho que até deve ser coisa de neurociência, ia fazendo umas conexões, e aí eu acho que a gente melhora o aprendizado, assim, eu acho que eu conseguia me conectar mais com todas as matérias, então eu mudei. Eu ia estudando por exemplo, tinha o ponto 1 de todas as matérias, eu pegava o ponto 1 de todas as matérias, depois o ponto 2 de todas as matérias. E Entendi. isso eu fazia também. E os velhos resumos, né, para prova oral, você tem que ter ali, porque nas 24 horas, às vezes assim, você nem vai estudar muito, sabe? Mas eu acho que é aquele conforto que se você não souber de alguma coisa, você vai ali olhar no resumo, vai ajudar rápido. Mas assim, eu acho que ele a prova oral, as 24 horas antes, elas conta muito a parte emocional, o equilíbrio de você manter a tranquilidade, porque a gente sabe que quando a gente está sob estresse, quando a gente está sob pressão, a nossa memória tende a falhar. Isso é biológico, tá? Exatamente. Então, você precisa aprender o quê? A ter, e aí vem a importância de novo do controle emocional, a você ter esse controle emocional, você ter esse controle, você se colocar nessa posição de não deixar, nessa postura, né, de saber lidar com suas emoções, porque aquele momento ali, o que mais você precisa é do seu equilíbrio emocional, para você lembrar daquilo que você, e a forma com que você vai responder, né, para os examinadores, porque a pressão é grande, de todas as formas ali, né? Aquele momento é um momento de pressão, né? E é um ambiente, entre aspas, hostil, né? Porque você tá ali de frente para uma banca, o público atrás, né? Não é confortável, não é nada confortável. Não, e quando acaba a prova, assim, É, sem saber qual que é o resultado ou não, aí parece que você tira um peso, assim, das costas, é uma coisa, assim, que você fala, ai, meu Deus, acabou, sabe, assim, não importa o resultado, você tá ali aliviado com a coisa que, com né, com o que certeza, com aconteceu. certeza. Eu achei a sacada que você teve de depois lá do TRF5, né, que você levou aquele baque. A sacada que você teve de fazer uma estatística, né? Alguém te orientou ou você fez Não, no muito, foi brilhante. E, e isso que você falou, né, 60% lei seca, 20% doutrina, 20% jurisprudência, eu acho que é uma métrica mais ou menos segura para 90% dos concursos, quase 100% dos concursos. Às vezes um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas essa flutuação ali entre 50, 60% de lei seca, 20, 30% de jurisprudência, e às vezes a menor parte é doutrina, né? Ou é é, só uma doutrina mais conceitual, enfim, só para a pessoa poder saber do que se trata os conceitos fundamentais, né? Isso é bem legal, né? E a outra sacada que eu achei que também, que eu também achei que foi brilhante sua, foi quando você falou que 30 dias antes da prova você parava tudo, só pegava a lei seca, né? Só para fazer sim. revisão de lei seca constantemente. Isso é fantástico, né? E os Assim, exercícios, porque aí eu acho que entra aquela coisa aquela questão do treinamento, porque o nosso cérebro, ele precisa ser treinado para o ambiente que a gente vai, então se a gente porque às vezes a gente chega na hora da prova, às vezes eu vejo que, até pela experiência que eu passei, muitas vezes eu não conseguia terminar questões muito extensas, assim. Eu lembro até que o TRF4, que era o que mais tinha, assim, aqueles enunciados grandes, assim, sabe? Você termina a prova exausto, e às vezes você, por um momento, assim, que você tem ali de distração, você acaba errando a questão. E aí, exatamente. eu tinha muito isso, assim, quanto mais eu treinasse, mais eu me sentia mais preparada para fazer a prova. Então, por isso Exato. que depois que eu comecei a fazer isso, eu vi que meu desempenho melhorou muito. Então, eu pegava só a lei seca ali, parava tudo, porque eu já tinha estudado, né? A gente vai fazendo isso. Então, peguei esses 30 dias só estudando a lei seca e fazendo exercício.
Porque aí, quanto mais exercício eu fazia, as questões acabam sendo semelhantes. Se você, o tema Você é o, repetindo, sabe né? assim? E aí, com esse direcionamento que eu tinha da estatística que eu tinha feito, eu comecei a ver e focava naquelas questões. Então, quando caía na hora da prova, a questão caía, eu já sabia. Então, Uhum. isso fez muita diferença para mim. Tanto que nos dois seguintes eu passei na prova objetiva. É. E você falou uma frase que eu achei importante, assim, fantástico, que é muito de neurociência, né? Assim, o seu cérebro precisa estar treinado para o ambiente onde ele vai estar. Porque quando você vai para um ambiente que não é amigável, é um ambiente hostil, né? E você não está preparado mentalmente para aquilo, o teu cérebro vai te bloquear, né? Porque assim, a Né? neurociência fala muito sobre isso, né? Que assim, Sim, o cérebro quer economizar energia, né? Ele é 5% do corpo humano que consome 20 a 30% da energia do corpo, né? Então tudo uhum. que ele fizer para poder economizar energia, ele vai fazer. E o bloqueio às vezes é isso, né? A pessoa está numa situação de estresse tão grande que ela simplesmente bloqueia, porque o cérebro desliga, né? Sim, Enfim, daquele famoso branco. Aí você é o fica lá, branco, meu, estudei, por que que eu não passo, cara? né? Tem que ter sangue frio nessa hora, né? Eu, E eu, começar a eu- fazer isso. com certeza, eu levo isso tão a sério que eu falo para meus alunos, olha só, vai fazer a prova objetiva, qualquer prova. Um dia antes você vai no local. Vai no local, olha, para ali, senta num bar, bebe um café, respira aquele ambiente, anda ali no redor. Porque no dia do vamos ver, no dia da prova, enfim, você não vai chegar num ambiente que é novo, num caminho que você nunca fez, né? Ou seja, você começa a criar um ambiente que o seu cérebro está mais confortável, né? Isso não é trivial, isso é uma coisa muito importante. E o treinar, como você falou, né? Você fez muitas provas antes e você também fazia muito exercício. Você treinou não apenas o teu conhecimento jurídico, mas também o ambiente do teu cérebro para ele não travar na hora da prova, né? Sim, é isso que. E era desafiador, né? Porque, como eu falei para você, a gente não tinha essa disponibilidade de informações que a gente tem hoje nas redes sociais, como a gente tem no Google, por exemplo. Hoje você está com uma dúvida de uma coisa, você vai lá no Google, você acha. Você quer saber como é que faz alguma coisa, você vai no YouTube, você tem uma informação. Você está com dúvida de alguma questão, você vai no YouTube e tem alguém falando aquele assunto para você. Então, a gente tem muita informação, e às vezes até esse muito de informação também, às vezes, prejudica um pouco, né? Assim, que às vezes a pessoa não tem uma formação básica, mais aprofundada, às vezes ela acaba meio que se Se perdendo ali perder. e a gente não tinha essas informações, a gente não tinha, era coisa meio que intuitiva, que vinha surgindo, que você ia, experiência. Eu pensava assim, pô, quando esses caras vão fazer prova, eles devem pensar em alguma coisa, dividir as questões aqui, como que eles dividem para colocar tudo isso? Então, eu vou fazer aqui um levantamento. E foi essa ideia que eu tive de fazer o levantamento da prova para ver. Então, peraí, se eu tenho 60% que é questão, que é lei seca na primeira fase, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou estudar lei Aí que- seca. Tipo, é o que eu preciso. Lei seca, que é o maior número de questões que vão cair. Então, assim, eu garantia pelo menos 50% ali, né, de estudando lei seca. E é. realmente é o que acontece. Se você for olhar depois, eu fui vendo. E um tempo depois, eu fui fazer uma pesquisa, ajudar uma amiga minha também. E fui olhar essas pesquisas. E a mesma coisa, assim, continuou, Continua a mesma sabe, coisa. assim, É. mesma coisa. E eu achei que eu acho que continua nesse padrão. Não sei ainda, né, porque eu estou afastada, né, concurso, enfim, mas eu acredito que tem que seja esse padrão mesmo, né? Não, não varia muito diferente disso, não. E aí você me falou que você passou no concurso em 2011. Isso, A tua jornada total, desde lá, quando você entrou na faculdade de Direito, passou para técnica, depois foi uma jornada aí de 12 anos, né? Que você falou, 11, 12 sim, anos, né? isso. Esse período é um período, como você falou, assim, não tinha tanto acesso a curso preparatório, mas também não tinha tanto livro. Não é porque não era assim, não tem curso, mas tem uma variedade grande. Não Não. tinha uma variedade grande de livro. Você tinha ali eu me lembro bem disso. Assim, você tinha dois autores principais para cada matéria. Você não tinha muito para É. onde fugir. Né? Você tinha ali processo penal, você tinha o Tourinho e o Mirabete, né? Assim, E o NUT, lembro do NUT dessa época. o Nude, já tinha o Nude aí um pouquinho, porque eles são um pouquinho antes do Nude. Enfim, É, você tinha ali, quando eu fiz a é o faculdade, era Mirabete. No começo da Tourinho e faculdade era o Mirabete, Mirabete. né? Enfim, assim, só tinha isso, né? E aí você tinha dois, três, constitucional, eu me lembro,
Pedro Lenza, que é hoje um livro Sim, excelente, ele veio um pouco depois, né? Você tinha ali, era José Afonso da Silva, sim. Alexandre de Moraes, o Paulo Bonavides ali, E o que era um. Bonavides, eu ia falar para você o Bonavides, que o Bonavides é o que eu lembro que eu estudei, assim. É. E não é um livro nada para concurso, Paulo Bonavides, né? É Nem um um livro pouco. É ótimo. um livro Não para tem você ter base doutrinária, né? base doutrinária, enfim. Então, até a fonte de estudo nos livros também era uma fonte que era meio desconectada da realidade de concurso público. Por isso, essa sua dor, né? De tá com uma base muito boa, vai confiante para a prova e leva ferro porque era mais lei seca, né? Enfim. E que é o que eu vejo que acontece com muita gente, né? Eu acho É. que não adianta só você estudar, e hoje, ainda mais com toda essa concorrência que tem, com tanto material, com tanta informação, com tanta coisa, com tanta oportunidade, assim, eu vejo que aí, mais do que nunca, você precisa ter uma estratégia para estudar, né? Você precisa saber exatamente qual é o seu foco, definir o que você quer, fazer um planejamento e saber como é que você vai estar em cada fase, para você não desperdiçar tempo e energia, saber naquilo que você vai focar. Porque Você hoje a gente tem muita informação à disposição. tem muita informação. Isso é uma distração, né? Sim. Você falou que fez concurso não só para a magistratura federal, foi fazendo outros também. Nesse momento que você mudou a sua estratégia de estudo, você chegou a fazer algum outro concurso? Chegou a avançar bem em algum outro concurso? Não, ficou mesmo focado em Não. magistratura. Eu sempre foquei na magistratura Tá. e na magistratura federal. E eu fazia os outros concursos sem mudar meu programa de estudo da magistratura. Às Uau. vezes, um pouco assim, eu dava uma estudada, por exemplo. Eu lembro que eu fui fazer o da. Ai, não sei se foi DPU ou foi a AGU que tinha direito ao trabalho. Eu acho que foi uma coisa assim, que tinha direito do trabalho, e aí eu meio que dei uma estudada no direito do trabalho. Acho que foi da DPU, porque tinha direito militar também, eu lembro que eu dei uma estudada, É, assim, mas assim, nada aprofundado. Li coisas que eu tinha, resumos da faculdade, coisas assim no geral, mas nada aprofundado. E aonde que eu levei ferro? Direito do trabalho. De- não fui, eu nunca fui muito amigável, eu nunca fui, não tive muita amizade com o direito do trabalho, e aí chegou, né? Então, assim. E eu também acho que é uma coisa você perceber seu perfil, acho que isso ajuda muito, né? Eu sempre quis a claro. área federal, sempre gostei da área federal e não me via como juiz do trabalho e também não me via como juiz estadual. Eu me identifico mais com as matérias federais. Então, eu foquei nisso, porque eu acho que não adianta você passar numa carreira, se sacrificar tanto. Eu tenho conhecidas que passaram no concurso e depois não se sentiram realizados profissionalmente, foi fazer outra coisa. Então, Exatamente. você desperdiça muito tempo da sua vida. Então, você tem que ter certeza daquilo que você quer, porque o depois tem muita história também. Com certeza, com certeza. Porque não adianta nada, você tá ali amargurado com a matéria, né? Com o que você está vendo no dia a dia. É um sonho, é um status para todo mundo, mas para você é um suplício, né? Exatamente. Teve um tempo atrás, eu até li um depoimento, não conheço a pessoa. Ela era juíza e fez concurso para delegada. Ela era juíza, fez Aham, concurso pra delegado, saiu da magistratura e foi para delegado, o que é um movimento incomum, né? Assim, você exatamente. não ouve muito falar disso, até pelo glamour da carreira, né? Assim, de magistratura, enfim. Mas ela falou: olha, eu era juíza, eu era infeliz, eu não gostava do que eu fazia e hoje eu sou delegada, eu adoro o que eu faço, eu tô realizada e eu não quero sair daqui nunca mais. E tá tudo bem, então a pessoa tem que se descobrir também, né? Porque faz, inclusive, com que o estudo seja mais apaixonado, né? Sim, Muito eu mais. acho que isso é um ponto bem importante para você manter a convicção. Isso é uma das coisas É, que eu acho que você tem que ter muito. Identificar. Eu acho que isso te ajuda muito a convicção do que você quer. com certeza, com certeza. E a gente tá caminhando aqui já pro final, mas eu queria te fazer a seguinte pergunta: como foi receber o resultado no Nossa, TRF3? assim, eu até falo, tipo assim, eu cheguei na Justiça Federal como servidora e fui embora como juíza. Foi Uhum. no meio do dia, no meio do expediente, né? Eu estava lá trabalhando e eu sabia que o resultado ia sair no meio do dia lá, que iam divulgar, né? Eu tava. E até uma amiga minha, a gente falava assim: a gente não foi nenhum dos resultados para receber lá, né? Na sede do tribunal para ver o resultado, então a gente não vai de novo para ver, né? Tipo assim, aquela coisa da superstição. Uma Então a gente tradição, não né? vai lá, a gente vai esperar o resultado aqui para depois, né? A gente vai. E aí uma colega, né, da turma ficou lá de passar
o resultado, e na época eu lembro que a gente não tinha um WhatsApp ainda, né? Era SMS. E aí, assim, eu estava esperando que o resultado fosse um pouquinho mais tarde, de repente chega um SMS no concurso do meu celular. Ai, passamos. Eu, tipo, passamos quem? Né? Tipo assim, quem que passou? Eu ainda não acreditava. Ele, aí não conseguia falar com ela, aí eu acho que eu liguei e falei com o esposo, e aí o esposo falou, todo mundo passou, só teve uma reprovação, parece que no meu concurso na prova oral. Só Uau. teve uma, né? E todo mundo tinha passado. Nossa, assim, aí, tipo, aquela. E aí eu tinha um colega, né, de trabalho, enfim, muito querido, e que era diretor na época, e ele avisou, mandou um e-mail para todo, sei lá, avisou todo mundo lá na sessão que eu tinha passado. Nossa, foi assim. Depois do final da tarde eu não trabalhei mais, assim, e foi tipo assim, uma conclusão de ciclo, né? Foi uma coisa, para mim, Fechamento, né? um fechamento, assim, com reconhecimento, né? Tipo, eu era uma servidora que estava lá trabalhando todo dia com todo mundo e estudando, enfim, batalhando e consegui ser aprovada no concurso, né? Cara, fantástico, fantástico. E imagina o filme que passou pela tua cabeça, né? Desde a história lá da infância, dos 8 quilômetros, o Rio, o seu pai te carregando, né? Enfim, até você chegar aquele momento de realização. Não, Muito até bacana. hoje, assim, sabe? É uma coisa que todas as vezes, assim, eu lembro, não tem como não emocionar. Então, isso é uma história que eu, assim, todas as vezes que tenho alguma dificuldade, tenho algum problema, às vezes estou com alguma dúvida, eu lembro, né, disso. Tipo, olha onde eu cheguei, né? Então, tipo, se eu cheguei até aqui, posso chegar aonde mais eu quero, né? É. Uma. Vou fazer algumas perguntas finais aqui só para a gente começar a encaminhar. Mas hoje no grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp dos alunos, uma aluna virou para mim assim. Ela falou no grupo, falou assim: Ah, Uhum. professor, quando você for fazer entrevista, é, pô, você tem que entrevistar pessoas normais, pessoas meros mortais, porque a gente fica com uma sensação de que são imortais, são assim, heróis, não sei. E é difícil para a pessoa que ainda não passou acreditar que não é isso, né? É, Aham. é isso mesmo, assim, a sua experiência, o que você vê na sua vida, né? São pessoas diferentes ou são pessoas que são pessoas normais que simplesmente insistiram? Eu acho que são pessoas normais. Eu não me acho uma pessoa assim, supra-sumo da inteligência, nunca, jamais. Eu sou uma pessoa normal. Eu acho que o que diferencia é que eu sou uma pessoa dedicada, focada, e sou determinada, e são qualidades que eu reconheço em mim, porque realmente se eu não tivesse isso e comprometida, eu não teria chegado, né? Teria tido né, chegado, atingido esse objetivo. Mas eu acho que não tem nada de anormal. Tipo, eu sou normal como toda outra pessoa. O que tem mesmo é esse comprometimento, essa dedicação. Eu acho que eu sou muito dedicada. Então, eu diria que as pessoas com que eu conheço e a maioria dos meus colegas, enfim, são todas, pelo menos da minha turma, que foram aprovadas comigo, são todas pessoas normais, nada, tipo assim, não tem ninguém, tipo, são pessoas, né, que estudaram muito, que se dedicaram, todas estudaram muito, todas se dedicaram, e que acreditaram, né, no potencial, escolheram uma carreira e escolheram e foram atrás de realizar essa escolha. É. E pelo que você me falou, fazendo aqui uma conta, né, considerando o período, tirando o período de faculdade, você está falando depois de formado, você deve ter estudado o quê? Mais uns 6, 7 anos? 5 anos de Mas, porque faculdade? eu formei em 2000 e... Não, eu estudei mais, eu estudei acho que uns 8, 9 anos depois que eu Então, formei. então, ainda tem isso, assim. Então, não é que a gente olhar o final da história, é olhar o final feliz, né? E aí Sim, fazer, olhar o final feliz e fazer o retrospecto, parece que tudo fica meio colorido no meio do caminho. E que sim, não é tão colorido assim, né? Na verdade, você está falando sim, ali de 8, 9 anos, você trabalhando, estudando intensamente. Você falou, né? Fez várias provas, várias reprovações. Teve o baque do TRF5, né? Que foi uma virada de chave para você. E foi total. importante ter essa virada de chave. Mas foi uma virada de chave que se deu a partir de uma frustração gigante, né? Que é a sensação de estar preparada e não passar. Então, quer dizer, o caminho não foi um caminho colorido. O final feliz parece que tudo foi meio colorido, e na verdade não foi, né? Não, foi uma trajetória que, como eu falei, assim, com muita dedicação, com muito percepção do que estava acontecendo na realidade, focada naquilo que eu queria ali,
e sempre buscando, peraí, não atingi aqui, por que que eu não atingi? Eu sempre fui uma pessoa dos porquês. Desde que eu era criança na escola, a professora falava que eu fazia muita pergunta, sempre fui muito questionadora, então muito Questionadora. curiosa. E aí, por que que isso não pode ser assim? Por quê? Então eu sempre me perguntava, por que que eu não, não deu certo aqui? Então tem que ter alguma coisa aqui, então eu vou ver o que que eu preciso mudar aqui para melhorar. Então eu sempre com isso, eu acho que isso me levou muito para frente também, esse porquê, esse tentar entender e tentar buscar o melhor, entendeu? Isso sempre, eu acho que isso me ajudou muito. Muito legal, muito legal. Eu vou terminar fazendo um desafio. Eita, Adorei, foi ótimo, assim, história incrível, né? Assim, desde da infância, você falou como ajudante de lanchonete até, enfim, incrível. O desafio é o seguinte, não é nada muito mirabolante, não. O desafio é o seguinte, imagina que amanhã uhum. pessoas vão abrir o livro, vão abrir o computador para começar a estudar, enfim, vão sentar para estudar. E a primeira coisa que elas vão ver é uma frase sua. Que frase seria essa? Peguei de surpresa, hein? Pegou. Eu diria, Se você tivesse que fechar o olho e falar uma frase para as pessoas que, né, que estão nessa eu diria jornada. uma única palavra, fé. Fé, legal. Simples assim. Fé. É, Eu acho que é isso. Fé resume é, tudo. é engraçado. Vou fazer um comentário aqui rápido, né? É, é muito difícil definir fé, né? E eu também, como você falou, né? Cada um tem sua religião, enfim, e a gente respeita todo mundo aqui. Mas eu gosto muito de ler a Bíblia, né? E aí tem uma passagem na Bíblia, que é em Hebreus 11, que diz assim: a fé, olha a definição de fé que está na Bíblia, tá? Diz assim: a fé é a convicção das coisas que não se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A fé é uma convicção e uma certeza, né, das Foi coisas o que que eu não se falei. esperam e não se veem. Por quê? Porque não é uma coisa que é o natural. Ah, eu vou abrir uma torneira e vai sair água. É o natural. Eu não preciso de fé para isso. A fé é uma coisa assim, cara, tá todo mundo olhando e fala assim, poxa, mas não sei, mas eu acredito, né? Então é isso, é essa convicção. Você bateu muito nessa tecla, né? De convicção, sonho, convicção, a convicção é a base da fé, né? Muito É, bacana. eu acho que é isso, né? Porque foi uma coisa que você falou, eu parei assim, respirei e o que veio para mim. O que eu acho que talvez as pessoas que, enfim, né, virem essa fala, vai saber, entender que eu tô falando isso para elas, fé. Fé, acredite, tenha convicção, muito legal. É isso. Olha, deu coisa aqui, ó. Anotei duas Te páginas dei aqui, trabalho, eu fui hein, João? anotando. Não, pelo contrário, adoro, assim, fiquei muito encantado. Parabéns, assim, de Obrigada. verdade, por essa trajetória linda de sucesso. E eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente, né? Porque o que achei muito bom, assim, do nosso papo é que tem todo o elemento humano da tua história, mas tem um elemento muito prático, né? Você trouxe elementos muito práticos, assim, de, olha, é tanto por cento de lei, é questão, é lei, sabe? Então, quem assistir essa live, essa entrevista, vai ter ali um material, uma matéria-prima, né, para poder se orientar e continuar seguindo em frente. Muito legal. Eu te agradeço demais. E aí eu vou deixar a última fala é sua para você mandar mensagem pro pessoal. Obrigada pela sua oportunidade e de coração, assim, eu espero que eu possa, com a minha história, servir de exemplo, né, de inspiração para muitas pessoas que, às vezes, eu acho que nesse momento talvez esteja precisando de ouvir isso, né, precisando de ouvir uma história que possa levar ela a não desistir do sonho dela, que possa trazer para ela convicção, né, eu acho que a pergunta é, por que eu estou fazendo concurso para magistratura, para qualquer carreira que seja? E quando Sim, você tiver a resposta, você vai ter convicção. Eu muito acho que legal, muito eu bacana. diria, né? E eu deixo isso e com muita gratidão mesmo também pelo convite. E eu gostei bastante de ter falado um pouco, né? Conversado um pouco sobre isso, porque faz parte da minha história, né? Não, e é muito bacana você poder compartilhar e ter essa sensação boa, né, de que o que você tá vivendo, o que você viveu e vive, né, tudo que aconteceu vai ajudar muitas pessoas, pode ter certeza disso.
Nick, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Vamos, professor. vamos aqui depois divulgar e a gente vai alcançar muita gente. Muito bacana. Obrigada, professor. Que você continue fazendo seu trabalho também com os alunos aí, contribuindo, né, para a formação técnica e, de alguma forma, trazendo essas informações que as pessoas precisam para realizar os sonhos, né? Verdade, Acho que é verdade. isso também. Então tá bom. Então vamos dar um tchau aqui para a câmera. Tchau, Valeu, um abraço. Tchau, tchau. tchau.